Nós vamos rever a questão das classes, tá? E das ordens. Então, aqui eu coloquei a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Tem mais classe? Tem. Tem a do bilhões, trilhões, mas nós não vamos ver agora. E aqui, classe das unidades a gente tem que pensar, é igual a nossas classes na escola. Aqui seria classe do quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C. Cada classe tem unidade, dezena e centena, porque cada classe tem aluno, toda classe tem aluno. Então, aqui seria a mesma coisa, seriam os nossos aluninhos. Então, tem o aluninho unidade, dezena, centena. Dos milhares também, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Dos milhões também, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Primeira atividade que eu tinha dado para vocês era esse número. Então, eu queria que vocês lessem para mim. Como eu leio? Apesar de eu começar daqui para cá o número, eu vou na maior classe sempre. Vou na classe dos milhões. Tem algum número na classe dos milhões? Não, então esse número não tem milhões. Vou na classe dos milhares. De 3 em 3, lembrando sempre. Então, esse número é 252, só que eu não falo milhares, eu falo 1000. 252 mil e as unidades, 130. Então, esse número ficou 252.130. Só esqueceram de colocar uma vírgula aqui quando eu escrevo. Então, eu coloco 252.130. Aí, a segunda pergunta era a quantidade de ordens. A ordem, lembrando do videozinho, é só colocar na ordem correta. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Então, quantas ordens tem esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só eu contar aqui. Aí, a outra pergunta era, quantas classes tem esse número? 2. A classe das unidades, que seria um quinto ano, e a classe dos milhares, o outro quinto ano. Aí veio a outra pergunta, que é o número escrito 1.202.010. Vou tirar aqui as ordens novamente. 1 milhão. Então, tem 1 milhão. Aonde eu vou colocar o 1? Lá na unidade de milhão. É 1 milhão. Não tem 2, não tem 3, é 1. 1 milhão. Era para montar o número 202 mil. 200. Então, aqui, ó. 1000. Então, 202 mil e 10. E 10. Então, só posso colocar aqui o 10. Então, ficou 1 milhão, olha, da casa do milhão, 202 mil e 10. Então, nas unidades só tem 10 unidades. Se eu perguntar quantas ordens tem, só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Quantas classes esse número tem? 1, 2, 3 classes. E aí, se eu perguntar, esse 1 vale 1? Não, olha, ele vale 10, olha aqui. Esse 2 vale só 2? Não, ele vale 2.000. Se aqui tivesse um 0, eu já veria o 2.000. Esse 2 vale a mesma coisa que esse 2? Não, porque aqui tá na centena de milhar e aqui na unidade de milhar. Então, se eu coloco um 0 aqui e um 0 aqui, fica 200 mil. Também vai ter essa atividade na próxima apostila, quanto que vale o número em cada lugar. Depois tinha o número 81.540. Então, tem na casa do milhão? Não tem. Então, eu já vou tirar aqui o número. 81 mil. Então, a gente vai usar a casa do 1000. Oitenta e 1.000. Viram que eu mudei de lugar? Já muda o número. 81.540.
940. Olha lá. Então, aqui, quantas ordens tem esse número? 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando da leitura, não tem milhões, vou nos milhares. Tem o número 81.540. Quantas classes tem? 2. Classe da unidade simples e dos milhares. Quanto vale? Se eu colocar aqui, ó, um 0, é 500. Se eu colocar 0, 0, 0, esse 8 não vale 8, ele vale 80.000. Aí vem a parte que vocês mais erraram. Qual é o maior número de 6 ordens? Então, aqui eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5, mas tem que ter 6. Qual é o maior número? Então, aí eu penso, o maior dos algarismos é qual? É o 9. Então, com certeza, para eu ser maior, tem que ser um número começado por 9. Falou que os algarismos tinham que ser, não poderiam ser repetidos? Não falou. Então, eu posso colocar aqui todos os algarismos 9. Porque ele não falou que tinha que ser o maior número de 6 classes sem ser número repetido. Então, eu posso colocar um monte de 9 aqui. 6 9, porque são 6 classes. Então, qual é o maior número de 6 classes? Pensei no 9, que é o maior algarismo. Então, o maior número de 6 ordens é o, vamos ler? 999.999. Aí depois pergunta qual é o maior número de 3 ordens. 1, 2, 3. Tiro essas 3 ordens. Ah, não. Depois fala o menor número de 6 ordens. O menor número, ele não fala dos algarismos. Não, qual o menor número de 6 ordens em que todos os algarismos são diferentes. Então, eu tenho que pensar. Não pode ser 999. Qual que é o menor que 9 aqui? 8. Então, aqui eu mudo para 8. Eu não posso usar aqui 8. Ele é o maior agora. Já usei 9 e 8. Eu vou ter que usar o quê? O 7. Porque sempre é o maior. Já usei o 9, 8, 7. Não posso usar mais, porque tem que ser algarismos diferentes. Vou ter que usar o 6. Não posso usar mais o 6. Vou ter que usar o quê? O 5. Não posso usar mais o 5. Vou ter que usar o quê? O 4. Então, aqui é o maior número de 6 ordens diferentes, que os algarismos não se repetem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o nome deste número? 987.654. Aí a outra pergunta era, qual é o menor número cuja escrita é composta de 3 ordens? Então, agora a gente só vai para 3 ordens, só aquelas 3. Qual é o menor número? Aí teve criança que pensou no menor número colocando assim. Ah, o menor número é o 0 e 1. Então, ficou 0, 0, 1. Só que o número, o 0, quando é colocado à esquerda do número, ele não vale nada. Então, esse número é 1. Então, isso aqui não tem 3 ordens, só tem uma. Então, onde eu coloco esse 1? Só inverter. O 1 é o menor número. Não falou que os algarismos tinham que ser diferentes, então pode ser algarismos iguais. Coloquei 2 zeros. Qual é o menor número de 3 ordens? O 100. Agora, qual é o maior número cuja escrita é composta de 3 ordens? Maior. A gente vai pensar, qual é o maior número que a gente tem? O maior algarismo? O 9. Então, eu coloco 9. Falou que tem que ser algarismos diferentes? Não. Falou que pode ser algarismos iguais. Então, é o 999. Agora, se tivesse falado que os algarismos não podiam se repetir,
Aí eu ia pensar aqui, qual que é menor que 9? É o 8. Qual é menor que 8? É o 7. Tá bom? Foi essa a atividade. Quero que vocês prestem atenção na que eu darei hoje para vocês, tá bom?